bate-papo. Vamos conversar a respeito de responder uma pergunta. Aliás, se tem uma coisa que nós muitas vezes não temos na nossa curta passagem aqui nessa terra, são certezas, né? Quando as pessoas têm muita certeza, a gente duvida, né? E eu sempre brinco às vezes dizendo que quando a gente vai ficando mais velho, uma das coisas que a gente adquire é a certeza que a gente sabe menos do que a gente pensava, né? Isso é muito interessante. E a gente vê jovens falando sobre vários assuntos e a gente fica pensando, né? Realmente, quando eu era mais jovem, a gente tinha mais certeza, né, do que hoje. É interessante a bondade de Deus nisso tudo, né? Ele nos deixa viver, né? Ele tem tantas lições para nos dar e ele nos deixa caminhar, né? E aprender. Então é muito importante pensar, refletir. Então o nosso chamado hoje é a reflexão sobre a vida. E pensando nisso, eu pensei no primeiro momento na Bíblia. Por que deveríamos conhecer, estudar ou ler a Bíblia? Por quê? Né? Essa foi a pergunta que me veio à mente quando fui chamado para falar aqui hoje na rádio, nesse privilégio grande que é falar na rádio. Então, por exemplo, você já leu alguma passagem da Bíblia? Você lê a Bíblia? Você tem uma Bíblia? Seja no celular, seja em papel, que é o melhor, né, o ideal, né? Qual é a frequência que você lê a Bíblia? O que você acha da Bíblia? E o que diz a Bíblia sobre o homem? O que diz a Bíblia sobre cada um de nós? O que diz a Bíblia sobre Deus? E o que a Bíblia responde a respeito das nossas incertezas e dúvidas a respeito da vida em si, né? Então, na verdade, o cristianismo que eu falo da Bíblia, ele se corrompeu muito, né, os costumes dos homens, e traz muitos costumes que a gente adquire de pensamentos que não são, muitas vezes, não são necessariamente bíblicos, está mais ligado às superstições e às tradições dos homens. Mas, de qualquer forma, por vivermos num país ocidental igual o Brasil, por exemplo, a gente aprende, muito das coisas que a gente aprende é de influência cristã, e que são coisas boas, né, na forma de viver, que alguns chamam de a bênção, né, a graça geral de Deus. Então, por exemplo, alguns pensamentos que as pessoas têm, mesmo quando não lê a Bíblia, muitas vezes eles têm a ver com a Bíblia, mesmo quando eles não leem a Bíblia. Por exemplo, e por incrível que pareça, a Bíblia ela traz respostas que ninguém traz respostas, nem a ciência, a filosofia, a história, a sociologia, não trazem, a Bíblia trazem, e as respostas da Bíblia, ou eles apresentam outras respostas que são confusas e que não satisfazem a necessidade do homem. Por exemplo, qual é o propósito da vida? Isso aí a Bíblia fala, né? Se a gente fosse perguntar, eu não vou ficar citando muitos versículos, porque a fala ela não é uma fala longa, é mais uma chamada reflexão, mas eu vou falar, não vou citar onde está, mas eu vou falar alguns versículos. Então, quando você fala qual é o propósito da vida, a gente sabe que o homem, na própria Bíblia, diz que ele foi criado para a glória de Deus. Então, o homem foi criado para, de alguma forma, espelhar Deus para a humanidade, de modo geral. Então, a forma de ver do homem, quando fala para a glória de Deus, o diferente disso, o contrário disso é o quê? É a glória do homem. Então, é interessante a gente pensar que quando a gente não está indo numa direção, a gente está indo no sentido espiritual da vida, no sentido contrário, né? Porque se o homem, ele não pode estar neutro, né? A gente gosta de estar neutro hoje, né, na sociedade, nos momentos que a gente vive, né, nessa época, a gente gosta de ser neutros, né? A neutralidade é uma marca do nosso tempo. Inclusive, eu já citei aqui outra vez a ideia do relativo, né? Quando você não fala nem sim e nem não, né? Poderia ter uma terceira opção. Então, no mundo de Deus,
Não tem essa terceira opção. No mundo de Deus, no pensamento de Deus e na revelação de Deus, e Jesus até usou essa expressão, quando ele disse assim, que a nossa resposta deve ser sim, sim ou não, não, o que passa disso vem do maligno, né? Ele não diz isso? Então, hoje nós vivemos um chamado relativismo, isso é relativo, depende, né? Então é chamado uma fuga, uma atitude covarde do homem, não é verdade? Então, quando o homem não vive, eu já estou fazendo uma afirmação, quando o homem não vive, pensando tudo aquilo que a Bíblia ensina, ele não vive para a glória de Deus, ele vive para a sua própria glória. Então, quando a vida dele não glorifica a Deus, a vida dele é para glorificação dele próprio. Então, ele busca o reconhecimento como se ele fosse Deus. Então, imagine você o quanto o homem está no mundo que nós vivemos perdido, né? Então, assim, a humanidade está, nesse sentido, perdida. Eu falo no sentido de sem norte, sem rumo. Se você olhar para os acontecimentos na imprensa, de modo geral, você vai ver que o homem, de fato, ele está perdido, né? Então, a Bíblia, ela procura, então, direcionar o homem, de trazer de volta para o caminho que Deus um dia, quando o criou, desenhou, marcou. A gente usa até a linguagem hoje, precisa que desenha, né? Então Deus desenhou, riscou, apontou, direcionou para que o homem seguisse. O homem se perdeu nesse caminho, ele tomou outra direção e Deus, então, na Bíblia, a proposta o homem, ele está fora, a princípio, ele nasce fora do caminho de Deus. O nascimento do homem é fora do caminho, né? Quando a gente lê João 3, Jesus conversando com Nicodemos, a fala dele é mais ou menos nessa direção, né? Ele fala que o homem precisa ser trago de volta para a salvação, né? Então, o nosso tema, então, sobre a Bíblia em si, qual é o propósito das Escrituras, ela responde qual é o propósito da vida, né? O homem foi criado para a glória de Deus. De onde eu venho? Viemos no Gênesis, de Adão e Eva, que no teste de obediência falharam. A vida após a morte? Nas Escrituras diz que sim, que você então não é o seu corpo somente, você não é o seu cérebro somente. O seu cérebro é onde você se manifesta. Imagina, existe muitas coisas em você que não é material, por exemplo, o seu pensamento, né, o seu raciocínio, né? Então você, uma alma que é imaterial, os seus sentimentos, tudo ligado à alma, a questão, por exemplo, da alegria, da tristeza, tudo isso é imaterial. Então você é isso, a sua pessoa, né? Você tem um temperamento, às vezes você é mais sanguíneo, né? Você é uma pessoa mais pronta, gosta de ajudar, de fazer, então, ou você é mais recatado, você é mais chamado melancólico. Então, assim, você não é uma matéria, né? Você se manifesta através da matéria, o seu corpo, que Deus também te deu, que deve ser preservado, inclusive. Mas você, quando o seu corpo morrer e for para debaixo da terra, você continua a existir segundo as Escrituras, né? Então, é por isso que a palavra de Deus diz no capítulo 8 de Marcos, fala assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Né? O que tens feito? Para quem será? Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que se a gente tiver toda a fama, todo o poder, todo o dinheiro, é o que as pessoas buscam todos os dias, etc., né? Está nessa busca, e se ele não se dedicar a Deus, conhecer a Deus, que é agora, e ele vai, de alguma forma, se perder, porque a gente conhece a Deus agora. Na verdade, o homem já está perdido. Então, nessa questão, a Bíblia responde o que acontece como é após a morte. O homem já está, infelizmente, ele nasce, e se não houver uma mudança no comportamento dele, um encontro dele com Deus, como aconteceu com Nicodemos, como aconteceu com tantos outros personagens que a gente vê nos evangelhos, como a mulher samaritana em João capítulo 4, quando você vê, por exemplo, Jesus encontra Zaqueu, todos esses personagens, o cego no capítulo 9 de João, eles foram pessoas que tiveram um encontro com Jesus. Então a Bíblia, essas passagens todas, esses milagres todos que Jesus fazia e fez, apontam
para a questão de que ele era o Salvador. E é necessário o encontro com ele, né? Por exemplo, quando Jesus curou um paralítico, que o pessoal colocou por um telhado, Jesus curou aquele paralítico e eles abriram o telhado e desceram o paralítico, e Jesus olha para a multidão, né? E ele vai e pergunta e fala assim, olha, os seus pecados estão perdoados. Ele fala assim. Aí o que acontece lá naquela passagem bíblica dos evangelhos? Todo mundo pensa, mas Jesus, ele como Deus homem, ele é Deus homem que nunca pecou, ele conseguia ler os pensamentos. Ele estava fazendo um teste, ele falou, olha, os seus pecados estão perdoados para aquele homem paralítico. Mas as pessoas falam, mas pera lá, como assim? Só Deus pode perdoar pecados. Mas aí o que Jesus diz? Né? Em última análise, para efeito de salvação, quero dizer, os pecados só Deus pode perdoar de fato. Mas Jesus vai e diz para ele, olha, qual que é mais fácil? Ele faz a pergunta, eu dizer para esse homem, os seus pecados estão perdoados? Ou te falar assim, levanta-te e anda. Então ele vai e diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem, que é o título que ele usava lá do livro do Antigo Testamento, né, que veio lá no antigamente, né, no livro de Daniel, ele usava esse título, Filho do Homem, que era Deus, mas também era Filho do Homem, como a Escritura diz em Mateus capítulo 1, que ele era filho de Davi, também filho da descendência de Abraão. Mas por quê? Porque Deus mandou seu filho unigênito, vir no tempo que tinha que ser. Antes Deus deu a lei, o Antigo Testamento, e nós estamos falando sobre as Escrituras, não é verdade? E lá existiam várias provas que ele viria, como a ideia do cordeiro que morreu pelos pecados dos homens, não é verdade? Então Jesus viria morrer pelos pecados dos homens. Aquelas pessoas que matavam o cordeiro no Antigo Testamento criam que outro morreria pelos pecados deles, porque eles tinham consciência de que eram pecadores. Você tem consciência de que é pecador? Deus colocou a consciência em nós. Não você que me ouve, você tem consciência de que é um pecador? Então para Deus, a remissão de pecados só ocorre através do sangue, era do cordeiro, né? É o preço do pecado, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23 diz isso, né? Então, o princípio de Deus. Então, a Bíblia é a revelação da mente de Deus para nós, e o caminho que nós devemos seguir adiante vem da Bíblia. Quando eu citei lá a passagem do paralítico, então, voltando lá, então Jesus vai e fala, então, para que você saiba que é o Filho de Deus que está aqui, eu tenho o poder para perdoar pecados, quer dizer, eu vou morrer pelos pecados da humanidade, então eu vou te dar esse sinal. Ele diz, levanta-te e anda. E aquele paralítico levanta e todos ficam admirados. Porque nós ficamos admirados pelo que nós vemos. Isso nos admira. Então, para ficar claro que era Cristo, o Senhor, o Salvador, que estava ali, naquele momento, é por isso que ele fazia sinais. É por isso que Jesus curava. Então, Jesus não curou todo mundo de problemas de saúde. Ele não encontrou todo mundo, mas quem ele encontrou, ele curou. Porque ele estava pregando o Evangelho. Que Evangelho? A boas novas. Que boas novas? De que ele era o Salvador do mundo. Então, como chegar ao céu? Por que a maldade no mundo? Por que para fazer o certo preciso lutar tanto? Tudo por causa do pecado. Então, a maldade no mundo é por causa do homem ser pecador. Ele já nasce em pecado. Assim que Davi disse, né? Eu nasci em pecado. E foi assim que me concedeu minha mãe. Então, para fazer o certo, eu preciso lutar tanto. Para ser salvo, basta crer. Crer somente. Porque o preço Cristo já pagou pelos nossos pecados ali na cruz, quando ele morreu. Então, quando as pessoas creem, eles são salvos. A salvação é pela fé, como aconteceu com o ladrão na cruz, que não tinha virtude. Não espere que você vai ser salvo por virtudes, porque se você fosse salvo por virtudes, aquele ladrão lá na cruz já estava no inferno. Mas ele creu em Cristo e falou, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lá na cruz, me parece, Mateus 27, Jesus falou, hoje estarás comigo lá no paraíso. Então, o ladrão representa, existem dois tipos de pessoas no mundo. Os pecadores que não se arrependem, continuam na arrogância, na presunção,
né? E os pecadores que reconhecem que, de fato, são pecadores e pedem a Jesus uma oportunidade. É isso que acontece. Então, a partir daí, a vida cristã segue, né? Então, na vida cristã, o homem deve viver de forma a agradar a Deus. Então, uma das formas de agradar a Deus é conhecer a Deus e o que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós? Na sua palavra está escrito. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, Jesus, por exemplo, em João 17, versículo 17, o Senhor Jesus, quando ele orava a Deus, ele falou assim, sobre aquelas pessoas que o seguiam, falou assim com Deus, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus ela é a verdade. Então, você precisa de alimento. Nós precisamos de alimentar todos os dias. E como é que nós nos alimentamos? Comendo. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, a gente precisa alimentar, comê-la, alimentar-se dela. Quando Paulo estava falando com Timóteo, um novo convertido, ele falou assim, olha, mais ou menos assim, lá no capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 14, 15, 16, ele vai falar mais ou menos assim, para ele permanecer naquilo que aprendeu das Sagradas Escrituras, né? E essas Sagradas Escrituras que poderiam torná-lo sábio para a salvação em Cristo. Então, a salvação vem pelo ouvir ou ler. A palavra de Deus está em Romanos capítulo 10. E aqui em 2 Timóteo, então, nesse capítulo 3, que fala que a palavra de Deus é em versículo 15, que eu acabei de citar, toda a palavra é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. O 17 fala a fim de que o homem de Deus seja perfeito e habilitado para toda boa obra. Então, em resumo, o que nós queremos dizer é que nós precisamos da Bíblia, nós precisamos da leitura da Bíblia todos os dias. É ela que nos oriente. Comece lendo a Bíblia, descubra um método de estudar a Bíblia, né? Procure ajuda para você estudar a palavra de Deus, né? Ela nos orienta, ela é o nosso pão de carne, ela é alimento para a nossa vida. Por exemplo, no Salmo capítulo 1 fala aqui, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não anda na roda dos pecadores, no caminho dos pecadores, nem assenta na roda dos escarnecedores. Então, é aquilo que já diz, quando o homem não está no conselho de Deus, ele está no conselho dos ímpios. Então, se você não estiver buscando as coisas do alto, certamente você está buscando as coisas que não é do alto, não é de Deus e não agrada a Ele. Então a palavra de Deus é essa. Busque ler e estudar a palavra de Deus. E sempre com oração e humildade, procurando pedir a Deus que te diga o que você precisa fazer. Senhor, ore a Deus todos os dias, leia a palavra, e a oração é sempre em nome de Jesus. E você há de ser ajudado, abençoado e fortalecido. Que assim seja. Amém. Graças a Deus pela